Muito bem-vindos, senhoras e senhores. E eu já quero começar assim, de prontidão, entendeu? De falar que eu tô mesmo na minha cama, tudo desarrumado. Minha mãe deve ficar puta comigo. Se ela vai ficar... Mas tudo bem, é que eu tô sem tempo. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Tempo, mano, velho. Exatamente. Esse tempo, mano, velho, falta um tanto ainda, eu sei, pra você correr macio. O que será que Fernanda Takai estava querendo dizer sobre o tempo? Não saberemos. Nunca saberão. Segundo o dicionário que eu tenho aqui no aplicativo, porque ninguém me patrocina pra eu falar o nome do dicionário, não é mesmo? O que seria o tempo? Parte da duração ocupada por acontecimentos. Legal. Época em que se vive. Quando não se vive, não existe tempo. Isso vai contra todas as coisas que eu acredito, mas tudo bem. Duração limitada, em oposição ao conceito de eternidade. É aí que entram as coisas que eu acredito, porque eu acho que a gente vai viver pra sempre. Quando a gente morrer e for pro céu, a gente vai cantar pra Deus. Quem foi pro inferno vai ficar lá mexendo no caldeirão daquele calor que deve ser o inferno. Época para certas atividades, estação, blá blá blá, blá blá blá, momento propício, ocasião, oportunidade. Pois bem, eu não sei vocês, mas depois que eu mudei pra cá, todo mundo valoriza muito o tempo. Por exemplo, tem gente que resolve morar perto do trabalho porque não quer perder tempo em viagens de metrô, de trem, whatever. Tem gente que, se ficar esperando no médico por 20 minutos e tá atrasado, meu Deus, isso é um crime. Eu não sei na Constituição, mas eu acho que ser atrasado na Inglaterra, acho que é considerado um crime. Então eles valorizam muito e aí a gente passa a valorizar o tempo também. Enxergar a vida de uma outra maneira. O que a gente fez até aqui, o que a gente vai fazer, o que a gente tá fazendo. Tem gente que usa o tempo pra trabalhar demais e aí fica doente demais, tem dinheiro demais, mas também não vive. Tudo é uma questão relativa. Tudo depende do que você quer fazer com o seu tempo. Por falar em tempo, tá 14 graus lá fora, chovendo pra caramba. Café. Talvez eu não durma hoje. Eu fico muito sozinha e aí eu começo a pensar besteira, né? Não que eu precise pensar besteira quando eu estou sozinha ou que eu não pense besteira quando eu estou com as pessoas, mas isso deixa a sua mente um pouco mais... Como eu posso falar isso? Você gasta seu tempo pensando demais. E muito engraçado que eu falei com algumas pessoas aleatórias sobre tempo. A primeira conversa foi, na verdade, que a gente tava falando sobre ter o nosso primeiro milhão antes dos 30. Minha filha, milhão só se for aquele bem grande, assim, se a Cíntia deixar eu comer um milho desse tamanho, porque deve ter muita caloria, vai transformar depois em gordura e E aí eu comecei a falar que a gente não sabe realmente o que a gente tá fazendo aqui, não existe certo e errado pro que a gente tá fazendo. Oi, orelha, tudo bom? Tudo bem. Não existe muito uma fórmula pra se viver. A gente segue aquilo que a gente acredita e a gente faz aquilo que a gente acha bom pra gente, sem afetar o outro. Maluco, confuso, eu sei. Resumindo, em palavras simples, a vida você vive do jeito que você quiser e depois, acredite você ou não, a gente um dia vai ter que prestar contas do que a gente tá fazendo aqui. É o que dizem e é no que eu acredito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito as mesmas coisas, mas de uma maneira diferente. O que eu colhi é um reflexo do que eu fiz lá atrás. Every time. Depois de um breve momento em silêncio, eles disseram pra eu assistir um filme que chama About Time, que eu não sei como chama em português. Questão de tempo. E esse filme é exatamente sobre voltar no tempo. Os homens da família, eles têm esse segredinho que eles conseguem voltar e mudar um passado. É um filme inglês e tem no Netflix. Por favor, assistam. É maravilhoso, não é um filme manjado e te coloca pra pensar. E eu assisti o filme e eu falei, putz, é isso. Eu gostaria, por exemplo, estar morando aqui há 10 anos atrás. Teria saído da faculdade e vindo direto pra cá. Teria evitado alguns problemas, teria evitado inimizades, mas também teria evitado um belo crescimento pra mim. Coisa que me fortaleceu e me trouxe até aqui. Eu só fiz de uma maneira errada. Eu faria melhor e estaria aqui mais cedo, talvez hoje estaria comendo meu milhão na minha casa de 1 milhão de pounds. E isso é uma coisa que eu penso muito. Nas coisas que eu fiz lá atrás, refletem hoje e nas coisas que eu vou fazer lá no futuro. Baseado nisso, a segunda pessoa com quem eu falei sobre isso foi a Luísa. Nós estávamos falando sobre o meu corpo, poxa, como o meu corpo era bonito e como ele vai ficar, traçando metas, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ou tá um pouco confuso? Eu acho que até tem o áudio da Luísa me falando isso. Vive mais o passado e o futuro do que o presente. Porque você pensando como você era, pensando como você quer ser, pensando coisa que aconteceu, coisa que você quer que aconteça. E o presente mesmo, pô, ele é um coadjuvante, sendo que, na verdade, ele deveria ser o principal, né? Simões Bertelli, Luísa. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? E por último, mas não menos importante, ontem falando com a Nath, pessoa muito famosa neste canal, que me disse, você gostaria de ver o futuro? Uau!
E ela me disse, você já assistiu um episódio de Black Mirror, onde eles conseguem ver o futuro? Eu disse que não, mas eu adoro essa série, uma série muito interessante. Tem 4 temporadas, acho que preciso finalizar a 4ª. É uma série sensacional que sempre me coloca pra pensar. Tem umas coisas meio viajadas neles, mas eu gosto. E ela me perguntou, e aí? Dentro desse contexto todo, você gostaria de ver o que vai acontecer lá na frente? Pensei e eu disse não. Vai que, sei lá, eu planejei tudo de uma maneira e no fim da vida acabou. Deu tudo errado. Eu pensei, ou então eu vou morrer de câncer. Não, eu não quero ver. E é engraçado, porque a gente cresceu com Mãe de Ná, Walter Mercado, várias pessoas que previam o futuro e, coincidentemente, eles acertaram algumas coisas. Eu não quero saber do meu futuro. Apesar de toda a minha ansiedade e essa vontade de chegar logo, esse dia que não chega. Talvez esse dia já chegou e você não sabe. A gente é tão bombardeado de informação que a gente pira. A gente entra em parafuso quando a gente para pra pensar no tempo. O que a gente faz com o nosso tempo? A gente faz um vídeo no YouTube pra passar o tempo? Ou a gente tá investindo tempo na gente? Isso é uma coisa que me perturba demais. Eu realmente não sei o que fazer com o meu tempo. Nessa geração de mimimi, vamos viver o presente. Lembrar que o hoje é hoje, amanhã Deus pertence. É um exercício diário que eu tô tentando. Vamos viver o presente, porque o futuro vai chegar. Se a gente fizer valer a pena o presente, eu tenho certeza que o futuro vai ser maravilhoso. Conta pra mim nos comentários o que você faz com o seu tempo livre, o que você faz pra melhorar o seu tempo. Conta pra mim também se você tem alguma coisa que você queria mudar lá no seu passado e se você gostaria de ver o seu futuro. Já pensou? Saber como é que você vai morrer? Ou então saber se você vai ser amiga da Taylor Swift igual eu? Yeah! Deixa também o seu like, se inscreve no canal. Um beijo grande, fica com Deus. Vejo vocês em breve. Tchau!